Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, tudo começa logo depois que a Barra chega em casa, dá boa noite à sua família e o Wave dá também boa noite a ela e pergunta como que está o Arif. A Barra então responde que, como eles podem imaginar, ele está muito triste. A artista então diz a ela que ele consiga encontrar na vida dele consolo. Em seguida, a artista pergunta se ela não quer comer alguma coisa porque ela fez uma sopa muito gostosa de lentilha e charuto de couve. A Barra então responde a ela que não precisa porque ela já jantou. A Siri então pergunta a ela se ela não quer tomar pelo menos um pouco de chá. Barra diz que não quer nada e agradece a ela e depois pergunta se as crianças já estão deitadas. O Wave diz que sim, que estão na cama, só que estão no quarto deles. A Barra então fica confusa ao saber que os filhos não estão no seu quarto e pergunta o porquê que está no quarto dele do Wave. A artista então responde para ela que eles estavam sim na cama dela, só que depois o Duruk se levantou porque deixou escapar um pouco de xixi na cama. Barra, a cada palavra que eles ficam falando ali, ela fica ainda mais confusa, então ela pergunta o porquê que isso aconteceu. O Wave então diz a ela que isso é coisa de criança e essas coisas é normal acontecer. A Barra continua ali muito desconfiada, vai se aproximando e diz ao Wave que isso não é normal porque ele nunca teve problema de fazer xixi na cama. Eles ficam calados e ela questiona novamente o que foi que aconteceu e se ele ficou preocupado. A artista responde a ela que sim, que ele ficou um pouco, mas que logo depois ele se acalmou. Ela continua dizendo a Barra que ela não se preocupe porque ela já secou a cama e que vai depois, para secar ainda um pouco mais, colocar o secador de cabelo para que eles possam se deitar. A Barra diz que não precisa, que ela mesma pode fazer isso e secar, e agradece a ela e fica um pouco ali bem pensativa sobre tudo isso que ela está ouvindo ali, que eles estão dizendo. Pessoal, antes de continuar aqui, eu quero pedir apenas um favor a vocês. Se possível, deixa aí o teu gostei e o teu comentário do que você está achando dessa novela, que no próximo vídeo quero exibir o teu comentário aqui. E se você não quiser perder nenhum vídeo de tudo que vai acontecer em Força de Mulher, deixa aí o seu gostei que você vai receber em primeira mão tudo o que de fato vai acontecer na sua novela preferida. Siri, Eivel e Artis ficam calados e aí quando a Barra decide ver como seus filhos estão. Só que praticamente na mesma hora a Barra volta. Ela, ao chegar, a Siri diz que vai sair um pouco para fazer um pouco de chá verde, e a Barra, ao ficar só com o Eivel e com a Artis, ela diz que queria falar um pouco com eles sobre a doença dela. A Siri, por sua vez, fica lá na cozinha escutando tudo que a Barra está falando, e a Barra diz a eles que está tentando fazer de tudo para que ela não possa transparecer tudo isso para os seus filhos. Ela continua falando que quer fazer o que for possível para tentar disfarçar o máximo para que as crianças não fiquem sabendo o que está acontecendo com ela. Eve e a Artis fica pensativa e a Barra continua dizendo que é muito importante para ela não deixar que as crianças fiquem sabendo nada que está acontecendo com ela. O Wave então diz que tá bom, que vamos falar sobre isso para que eles possam combinar ali o que eles vão falar para as crianças, para combinar direitinho, para que ninguém se atrapalhe, porque é muito bom eles planejar tudo isso bem antes. A artista diz a ele que sim, que tá bom, que tudo bem. A Barra também concorda e diz que só vai ali lavar as mãos e já volta para eles poderem conversar. Enquanto isso, a Siri fica planejando coisas lá na cozinha bem pensativa. Nesse exato momento, logo depois de ter pensado um pouco, a Siri toma uma atitude terrível e chama ali na janelinha pela Nissa. Ela aparece e a Siri então questiona ela com um sorriso no rosto, tentando transparecer ali uma determinada confiança para poder colocar a menina na jogada, e pergunta a ela o porquê que ela ainda está acordada. A Nissa então aparece na janelinha e diz a ela que é porque o Duruk conseguiu dormir, mas que ela não conseguiu dormir ainda, e pede que, por favor, que ela não conte nada para a mãe dela, porque quando a mãe dela entrou ali, ela se fez que estava dormindo. A Siri diz a ela que tudo bem, que não vai contar nada para ela, e que quando ela era criança ela fazia essa mesma coisa. A Nissa então agradece a ela por ela não contar nada.
A Siri então pergunta se ela sabe o que ela fazia quando ela não conseguia dormir, e a Anícia pergunta a ela o que. Então ela, numa estratégia ali terrível, diz à menina que enquanto ela não conseguia dormir, ela ia lá, abria a porta do quarto e ficava ouvindo a conversa dos adultos, incentivando a Anícia a fazer a mesma coisa e escutar tudo o que a mãe vai confessar agora ali para o Avery e para a Artice. Só que a Anícia, que não tem essa educação de ser mal educada, está recebendo agora esse conselho horrível da sua própria tia, então ela questiona a Siri o porquê ela vai fazer isso. A Siri só responde a ela que isso é bom para que ela possa aprender sobre coisas diferentes. A menina então sorri e a Siri continua dizendo que tem um monte de coisa que os adultos falam quando as crianças não estão por perto. A Anícia, sem maldade nenhuma ali no coração, questiona a tia se eles não vão ficar com raiva quando descobrir que ela está escutando tudo. A Siri então diz a ela que não, que ela pode ficar tranquila e escutar tudo, porque eles não vão ver ela. A menina sorri e a Siri diz que ela pode ficar tranquila e olhar tudo, porque isso ali vai ser o segredo delas duas. A menina continua sorridente, sem nem imaginar o que ela vai acabar de ouvir daqui a pouco, e a Siri pergunta se ela quer tentar fazer isso, e ela responde que sim, que quer muito. A Siri apenas diz a ela que então ela vá lá na porta, abra e fique em silêncio escutando tudo. Então é justamente o que ela faz. A Siri comemora, enquanto isso a Anícia vai abrindo a porta devagarzinho e fica ali esperando para ouvir toda a conversa. A Siri logo depois pega o seu chá e, ao perceber que a menina já está brechando ali, então ela jogou a lenha na fogueira e agora vai dar voado. Chega perto deles e diz que vai pro quarto dela se deitar, e a Artice pergunta, mas já? E ela diz que sim, que está com um pouco de dor de cabeça e vai se deitar. Então depois ela olha para a menina que está na porta, pisca o olho e vai embora, deixando ali o pau quebrar. Logo depois que ela sai, ela entra em seu quarto, fecha a porta, mas fica ali também bisbilhotando tudo, e a Barra, por sua vez, conversando agora com a Artice e com o Avery, achando que de fato só tá eles dois ali, e sem nem se tocar que a Cassie está escutando tudo ali, ela começa a dizer que a Anícia e o Duruk são crianças muito sensíveis e que ela acredita que eles já deram para perceber isso, né? Eles balançam a cabeça e a Barra continua dizendo que eles são sim muito sensíveis e que ficam muito chateados com qualquer coisa. Ela continua falando já com o Duruk que nunca tinha acontecido o que aconteceu dessa vez aí. Ela está se referindo porque ele fez xixi na cama, e continua dizendo que acredita que tudo isso aconteceu porque ele está sentindo tudo que está acontecendo nessa situação. A Artice diz que sim, que acredita que sim, porque eles são muito inteligentes e conseguem pelo menos sentir toda aquela situação. A Barra continua dizendo que seus filhos sabem muito bem que o tratamento dela vai ser muito demorado e muito difícil. A Anícia continua ali escutando tudo, e a Barra diz que mesmo assim, eles sabendo já disso, ela quer que durante todo esse tempo eles sejam preservados. Eles concordam e a Barra continua falando que aconteça o que for, essa é a prioridade dela, e ela continua dizendo que não quer que eles saibam de nada e que nada disso venha a afetar eles durante todo esse período. Ela continua falando que acha melhor eles não saber de tudo isso, porque acredita que eles são muito pequenos para sentir o tamanho dessa gravidade. E enquanto isso, a menina continua escutando, e a Siri lá no quarto sorrindo, comemorando ali o seu plano. A Barra então pergunta se ela pode contar com eles dois. O Avery então olha para a Artice, depois olha para ela e diz que sim, que ela pode contar com eles, que pode ficar tranquila. A Artice diz que tá bom, que ela fique tranquila, que eles não vão saber de nada, e a cena mostra ali nesse exato momento a Siri sorrindo, comemorando mais uma vez, porque ela sabe muito bem que já entregou todo o jogo para Anícia, que está olhando e escutando tudo que eles estão conversando. Então a Barra diz a eles que ela está com um pouco de receio em relação a Siri, porque ela não tem certeza se ela de fato vai querer lhe ajudar. A Artice diz que a Siri comentou com eles que a Jala indicou um médico para ela e que acredita mesmo que ela quer mesmo se ajudar. A Barra diz que espera que sim, e o Avery diz a ela que vai conversar com
com a Sirim sobre tudo isso. A Barra diz que agradece muito a ele por isso, e depois é aí quando ela diz que tem outra coisa muito importante que ela tem que falar com eles. Eles ficam zoiudos e ela começa agora a revelar tudo sem nem imaginar que a filha está escutando tudo, e a Barra diz a eles que quer comentar com eles porque acredita que o tratamento dela não está indo conforme o planejado e que gagueja um pouco, mas ela acaba dizendo que não sabe o que vai acontecer e se chegar ao ponto dela morrer, tudo que ela queria pedir ali é que eles cuidassem com muito carinho de seus filhos. A menina chega a regalar os olhos ali ao escutar o que a mãe está dizendo, e ela continua dizendo ao Wave e a Artice que eles, por favor, cuidem muito bem de seus filhos e ajudem eles a ser pessoas de bem, e pede que eles façam isso, por favor. A menina começa a entrar em desespero ao ouvir o que a mãe está dizendo, e pelo outro lado tá ali a Ciri comemorando toda a desgraça que foi ela mesma quem planejou tudo isso.